Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá. Vamos começar a conversar a respeito da Agenda 9, né? Já estamos se aproximando, né, daquele momento do curso onde muitos saberão se vão para o exame presencial ou não. Então, muita atenção, tá? A partir dessa semana, no finalzinho da minha explicação sobre a Agenda 9, vamos conversar mais a respeito. Então, a Agenda 9 é continuação do assunto que nós introduzimos para vocês na Agenda 8, né? Então, conversamos muito a respeito de análise e desenvolvimento de um projeto, né? Antes de botar a mão na massa, porque isso tem que ser feito. Então, vocês começaram a entender a importância dessa etapa de planejamento, essa etapa de projeto, que tem como principal objetivo não só desenvolver bons sistemas, mas principalmente diminuir problemas que possam surgir no decorrer desse processo. Então, na Agenda 8 também vocês começaram a entender sobre metodologias, desenvolvimento de sistemas, conhecer o modelo cascata e também já começaram a entender mais sobre a metodologia ágil, que hoje em dia é muito aplicada em muitas empresas, não só na área de tecnologia, mas aonde cabe, né, o desenvolvimento de um projeto. Então, tem muitas áreas que precisam também trabalhar com projeto e gostam da ideia de trabalhar com metodologia ágil. É que em tecnologia a gente acaba falando mais a respeito disso, que é bem forte o uso dessas metodologias mesmo. E aqui na Agenda 9, né, nós vamos focar principalmente a entender uma dessas metodologias, né, que é o Scrum, né, que é um framework, e vocês vão ter bastante contato com como funciona esse framework na Agenda 9. Então, passando aqui rapidamente, né, aqui sobre um momento de reflexão que vai fazer com que você relembre os assuntos estudados na Agenda 8. Por que aprender, né? Então, a gente já começa com a perguntinha aqui, ó. Você já imaginou utilizar um software que proporcione uma comodidade na sua rotina diária, como controlador de atividades domésticas, de atividades de trabalho? Então, aqui, para vocês entenderem o trabalho em equipe, a importância dele, a importância sobre a entrega do produto, cada um se comprometer, né, para o desenvolvimento do sistema. Para começar o assunto, então temos aqui ó, a tirinha. Essa tirinha é muito boa, gente. Eu gosto dela. Ei, porco, por que deveríamos abrir um restaurante? Acho que deveríamos abrir um restaurante. Não sei, não. Qual é o nome? Pernil com ovos, né? E aí o porco fecha maravilhosamente bem falando, não, obrigada, estaria comprometido enquanto você apenas estaria envolvido, né? Quantas vezes a gente vê isso em um ambiente de trabalho, principalmente, né, vocês, alunos que trabalham já, sabem muito bem que dentro de uma empresa realmente tem pessoas com ideias muito boas, mas na hora de executar não se envolvem, né? Ou melhor, né, se envolve, mas não se compromete em si, né? Então é bem legal essa tirinha do porco e a galinha. Vamos para mergulhando no tema. Vou passar a respeito da nossa apostilinha, tá? Então, aqui, ele está falando sobre o Manifesto Ágil, né? Eu conversei com vocês a respeito do Manifesto Ágil no vídeo da Agenda 8, tá? E aqui, vamos, então, falar especificamente do Scrum. Então, como comentei com vocês, né, vocês vão entender melhor a respeito do Scrum, principalmente na Agenda 9, que ele é um framework de gerenciamento de equipes e o principal objetivo é usar o Scrum para que essas equipes consigam se auto-organizar e se manterem focados, né, para trabalhar em direção
é um objetivo comum. Então, essa estrutura, ela vai descrever como vai funcionar as reuniões, quais ferramentas vai serem utilizadas, quais funções deverá ter para garantir que a entrega seja eficiente. E assim como um time esportivo treina para um jogo importante, as práticas do Scrum permitem que as equipes promovam esse autogerenciamento, né? Aprendam mais com as experiências, né? Principalmente que vai acontecer no decorrer desse processo, e principalmente se adapte às mudanças. Então, é bem comum, inclusive, o Scrum não ser utilizado 100%, digamos assim, né, da forma que ele é descrito, e é mesclado, inclusive, com outras metodologias ágeis, e tudo bem, o Scrum permite isso, tá? Então, as equipes de softwares que acabam utilizando o Scrum tem essa vantagem, né, de solucionar problemas complexos, né, que a gente já conversou a respeito, que desenvolver software pode ser uma atividade complexa também, mas pode ajudar a desenvolver esses softwares de uma maneira mais sustentável, uma maneira mais, enfim, com muitas vantagens que vocês vão conhecer melhor a respeito do momento que começam a entender, né, mais sobre os papéis, sobre as funções do Scrum, tá? Então, a metodologia Scrum, gente, eu tô falando aqui, tá? Mais para a gente poder se aprofundar mesmo no assunto. Acho muito importante você se aprofundar a respeito desse assunto, e a apostila, inclusive, mergulhando no tema, traz vídeos, traz muita coisa bacana para vocês assistirem e entenderem mais sobre o Scrum, tá? Então, a metodologia Scrum, gente, ela possui princípios também, né, para o sucesso do projeto, né? O princípio da transparência, então é importante que as equipes trabalhem em um ambiente no qual todos tenham consciência dos desafios que os outros podem estar enfrentando. Então, esses momentos de transparência devem acontecer em conversas regulares. Então, para vocês entenderem no decorrer aqui da apostila, há esses momentos, né? É descrito quais dessas reuniões estão previstas, que é a daily, a própria reunião de planejamento pode ser usada para esclarecer dúvidas, né? Mas no caso aqui, ele sugere que diariamente aconteça reuniões diárias de 15 minutos, tá? E essas reuniões, elas são determinadas com tempo justamente para os participantes se manterem bem focados e não acontecer conversas paralelas. Então, no sentido de repente, é o momento que a equipe está reunida e vocês aproveitam para falar a respeito do resultado do jogo de futebol do dia da noite anterior. Não pode acontecer, tá? Então, por isso que é determinado, o Scrum determina que essas reuniões aconteçam em 15 minutos, e aí cada integrante deve responder 3 perguntas: o que foi feito na data de ontem, o que vai ser feito na data de hoje, e se está acontecendo algum impedimento, então, alguma dificuldade. E aí, nesse momento, a equipe vai dizer como que pode ajudar a remover esse impedimento, né? O próprio facilitador, né? Que é a pessoa da figura com o papel de Scrum Master, ele vai ajudar, né, nesse momento, ele vai dizer, olha, você está com essa dificuldade para resolver tal problema, então eu vou sentar com você, ou eu vou determinar que outra pessoa te ajude nessa tarefa no dia de hoje, ou perguntem, né? De repente, assim, na própria dele, esse impedimento pode ser resolvido. Então, de repente, é igual vocês conversando alunos. Eu estou com dificuldade para fazer a atividade da Agenda 9. E alguém levantar a mão durante essa reunião e falar assim: olha, você já tentou mandar um correio técnico para a professora Tharissa? Ainda não. Então, pronto, já foi colocado o problema, já foi colocada uma solução, né, para o dia de hoje, e aí amanhã vai ter novamente uma nova daily,
aonde você vai relatar. Eu segui a orientação de vocês, mandei o correio TEC para a professora e a professora respondeu, o problema foi resolvido. Pronto, né? E assim vai. Então a gente nota que é uma forma da equipe se ajudar, todo mundo se sentir parte, e principalmente não se sentir sozinho, né? Então, o desenvolvimento de software, ele não precisa, é, qual muitas pessoas pensam, a pessoa, ela está na frente do computador, ela está fazendo tudo sozinha. Não, não é porque você está lá na frente do seu computador com uma determinada tarefa, que sob sua responsabilidade, que você tem que resolver tudo sozinho e que você está sem apoio nenhum, muito pelo contrário, tá? Então, isso que é o bacana da metodologia ágil e também, consequentemente, do Scrum. Outros valores, né, outros princípios que a gente nota a respeito do Scrum é reflexão, tá? Então, dessas conversas retrospectivas, há momentos, né, que vai ser proposto uma reflexão, né, os membros da equipe vão ser colocados para refletirem sobre o próprio progresso, sobre como foi o fala, quais foram as suas ações durante aquela sprint e o que é a sprint, né? É o período. Então, aqui, ó, já estou trazendo outras coisas que estão sendo explicadas na apostila. Sprint backlog, né? É uma lista, tá? Então, esses são os papéis. Vou voltar um pouquinho. Então, essa é a equipe, né, do Scrum. O básico de uma equipe é ter um Product Owner, tá? Ou conhecido resumidamente pelo PO. Nas empresas a gente fala muito PO, tá? É aquela pessoa que vai te ajudar a entender o que é preciso ser feito, ela vai trazer essa demanda, né? Por isso que foi colocado dessa forma aqui, é a parte interessada. Ela é uma pessoa que está mais próxima ao cliente ou, né, faz parte da equipe do próprio cliente, seu cliente, e ela vai ajudar a definição do que precisa ser feito junto com os desenvolvedores, tá? Ela vai esclarecer dúvida, ela é a pessoa de contato, inclusive, dos desenvolvedores, para entender melhor o que precisa ser feito. O team é a própria equipe, né? Então, a equipe que irá desenvolver o projeto com o apoio do PO, tá bom? O Scrum Master é o facilitador, tá bom? Do todo o processo, e ele é o responsável por garantir a aplicação do Scrum e sua metodologia, tá bom? Então, ele vai garantir que as deles vão ser realizadas, ele vai ajudar a determinar qual o melhor horário, ele vai ajudar a marcar, né, essas reuniões de retrospectiva. Então, o Scrum Master ele vai estar atuando para realmente aplicar o Scrum na equipe, enfim. E aqui, né, sprints. Então, as sprints, eles são os ciclos de desenvolvimento em Scrum, tá? E esses sprints variam muito nas empresas, tá, gente? Então, tem empresa, eu falo pela minha própria experiência profissional, que já teve momentos em que a equipe determinou que cada sprint ia ter a duração de uma semana, tá? Então, o tempo pode variar um pouquinho, né? Então, aqui a gente está colocando de forma que acontece na maioria dos casos. O tempo para cada sprint pode ocorrer em uma semana e terminar no máximo em um mês, e nesse período terá que implementar as funções do sprint backlog, tá? E são as histórias, as atividades que vão ser entregues nesse período de sprint. Então, isso que é o bacana. Então, primeiro, você sabe, você que faz parte, por exemplo, né, de uma equipe que vai ter momentos que vocês vão estar focados no desenvolvimento, vai ter momentos que vocês vão estar em reuniões para entender o que precisa ser feito, conversando diretamente, né, com o PO, com o apoio do PO para isso. Vai ter momentos em que a equipe vai se reunir para refletir
a respeito do progresso, repetir se realmente conseguiu fazer essa entrega como foi planejado, se não, o porquê, entendeu? E assim a equipe ela vai evoluindo, tá bom? Ela vai evoluindo até que vai ter momentos que as entregas da sprint vão ter muito mais sucesso do que mesmo falhas, tá bom? Então isso que é o bacana, a equipe ela vai aprendendo, né, junto. E eu estou falando muito aqui que isso funciona muito bem quando a gente vê uma equipe forte, uma equipe que realmente faz um bom trabalho junto, né? Então é muito valorizado o trabalho em equipe aqui. Então as reuniões que eu comentei, Sprint Planning, que é a reunião de planejamento, a Daily, que eu comentei. Então aqui mais detalhes, né, como vai funcionar. Product Backlog, tá? Que se trata de uma lista de tarefas, tá bom? E é feito, né? O Product Backlog ele é resultado da reunião de planejamento. Aí vai vir aqui no Sprint Backlog, né? Ou seja, o que os desenvolvedores determinaram que será feito vai ser entregue na sprint. Um dos problemas nessa etapa, tá? É justamente a etapa de planejar quanto tempo vai levar determinado item. Então, por exemplo, foi determinado que vai ser entregue na sprint a tela de cadastro de clientes. E foi determinado que vai levar para a construção dessa tela de cadastro de cliente 8 horas, tá? E muitas vezes, o que vai acontecer? O desenvolvedor levou mais, né? No final da sprint vai acontecer, olha, realmente, o sprint backlog, eu só fiquei com a tela de cadastro de clientes porque eu, no fim, levei 16 horas para fazer essa tela, não consegui pegar outra tarefa. Então, esse é um dos problemas que a gente encontra muito na aplicação do Scrum, determinar de forma mais correta, né? Vou colocar dessa forma. Quanto tempo vai levar para desenvolver determinado item? Então, tem empresas que determinam, essa atividade vai levar tantas horas. Tem empresa que determina, não, a gente vai planejar em dias. Tem empresa que, né, a última que, inclusive, eu trabalhei, que era uma empresa de TI de Belo Horizonte, trabalhei de forma remota. Ela tinha equipe que determinava o tamanho de animal, né? Então, na reunião, eu falava assim, essa tarefa vai levar um rato para fazer ou um elefante para fazer, né? Então, eles tinham uma noção do tamanho de tempo, vamos colocar dessa forma, associando ao tamanho de um animal. Então, tem empresas que fazem de formas diferentes. E tudo bem, como eu falei, o Scrum ele tem essa característica, né? Ele é um princípio, inclusive, a questão de adaptação. E então, porque os membros da equipe eles podem definir a prioridade das tarefas conforme, inclusive, as mudanças do cliente, tá? Então, isso pode acontecer, do cliente também resolver que aquele item não vai mais fazer mais sentido e aí priorizar outros e assim por diante, tá? Então, aqui a gente pode conversar um pouquinho sobre o Scrum, os artefatos do Scrum, né, as funções, os papéis, então tá bem legal, tá? Os eventos, então tudo isso a gente tem aqui. E para fechar, eu acho que é interessante comentar com vocês por que o Scrum é importante no desenvolvimento de software, tá? Então, como eu comentei, todos os tipos de equipe, né, não somente de TI, mas a gente nota que o Scrum pode ser para a equipe de recursos humanos, marketing, design, que vocês acabaram de sair, uma equipe de design também pode usar o Scrum. E ele se destaca claro que ele se destaca mais para equipes de desenvolvimento e engenharia de software. Mas o que é interessante nele? Ele permite que as equipes reajam às mudanças de requisitos
com mais rapidez, né? Sem deixar os custos e orçamentos saírem totalmente do controle, tá? Então, as equipes definem os requisitos no início de cada sprint, as equipes também são, né, o Scrum permite isso, também avaliar como está sendo todo o ciclo de vida do software ou do produto, né? Você nota que é possível ter uma visão coletiva de todo esse ciclo. Consequentemente, aumenta o retorno sobre o investimento, tá? A gente nota que o cliente fica mais feliz, porque ele não vai ter que esperar muito tempo para ver alguma coisa, porque essas entregas vão acontecendo aos poucos, mas as entregas já vão chegando também para o cliente. Então, acaba deixando o cliente mais feliz, né? Então, inclusive, a gente nota que ajuda a reduzir defeitos, né, em relação ao software. As equipes, consequentemente, elas são mais felizes e produtivas. O Scrum, ele é tão legal que ele permite que o gerenciamento das equipes de forma remota. Então, graças a metodologias ágeis, que TI é uma das áreas que mais oferece oportunidades de trabalho remoto, tá? Diferente de outros tipos de carreira, tá? E isso é um atrativo para o pessoal vir estudar e trabalhar com TI, né? Porque ela permite que a equipe ela tenha essa capacidade de autogerenciamento, né? Ela se auto-organize. Então, se a pessoa, né, é uma pessoa que é disciplinada, nossa, para trabalhar de forma remota vai ser tranquilo para ela, vamos dizer assim, vai ser tranquilo trabalhar com o Scrum, tá? E a própria equipe pode escolher as próprias métricas, tá? Para medir a performance do projeto, estipular prazo, orçamento, métricas de qualidade, e essas métricas, inclusive, que ajudam a ver o quanto o Scrum é eficaz ou não para aquele projeto, tá? Então, não é deixar tudo solto, muito pelo contrário, seguir uma metodologia, essa metodologia permite métricas para avaliar de como está o desempenho do trabalho, a produtividade da equipe. Então, o Scrum, gente, apesar de ter essa questão, né, que eu comentei, de dificuldade de muitas equipes, de dizer com precisão quanto tempo vai levar cada tarefa, mas os benefícios ainda são muito maiores, tá? Então, por isso que o Scrum, ele é muito legal e conhecer mais sobre ele é mais legal ainda. Então, pessoal, o assunto da Agenda 9 é um assunto muito bom, pertinente, atualizado, é um assunto que cai em entrevistas de emprego, inclusive, e eu vou fechar esse assunto, então, mudando de assunto, mas falando a respeito de algo muito importante para o nosso curso, tá? Deixei até aqui anotado para eu não esquecer de falar com vocês, tá? De 3 a 13, dia 3 está chegando, dia 3 é sexta-feira, tá? Dia 13/10. Vamos iniciar um novo período de recuperação, então, muita atenção em estar olhando. Aqui no meu espaço, o meu é diferente de vocês, que eu sou tutor, mas vocês sabem que pode ver como que está o desempenho, verificar as notas que vocês tiveram na agenda 6, 7, 8 e 9, tá? Por que eu falo principalmente olhar a sua nota, tá? Porque essa recuperação, é importante frisar, ela é destinada para as pessoas que não fizeram nenhuma entrega, tá? Nessas agendas, ou tiveram ir. Então, o que acabou acontecendo no outro período de recuperação na sala de vocês? Eu acabei recebendo muitas atividades, tá? De gente que tirou nota boa nas agendas, tá? Então, se você não tirou I, você não precisa fazer. Se você não realizou a entrega, você já sabe. Ah, deixa lá. Realmente, a agenda 6 foi uma agenda que eu tive um problema pessoal, eu não consegui fazer, eu vou fazer agora, tá? Então, eu peço muita atenção isso para vocês, que no período anterior aconteceu muitas pessoas que fazerem a atividade sem precisar fazer, e quando acontece isso, não há mudança na nota. Então, prevalece a nota que você tirou
na agenda, tá bom, gente? Claro, eu corrigi, te dei um feedback, mas a alteração na sua nota, não é porque, deixa eu fazer para ver se eu consigo a nota melhor, não é assim que as coisas funcionam, tá bom? Então, o período de recuperação é destinado às pessoas que realmente precisam. Então, se você tem alguma dificuldade em ver se foi bem ou não na agenda, ou se precisa ou não. Realmente, eu não estou entendendo, eu não sei se eu preciso fazer recuperação. Manda correio técnico para mim que eu olho para você, tá bom? Mas é importante estar atentos. Após esse período de recuperação, nós do curso vamos ter conselhos onde vamos avaliar quais alunos irão ser autorizados, previamente autorizados, desde já, né? É importante falar que é uma situação que pode mudar, porque o exame presencial exige que você, aluno, tenha no mínimo 75% de frequência. Então, vai ser feita uma análise. Atualmente, você tem no mínimo 75% de frequência, então você vai estar previamente autorizado, tá bom? Mas, claro, não é porque você está autorizado agora, se você abandonar o curso, vai chegar lá no período na data do exame, se você não tiver 75, você vai ser barrado, tá bom? Então é apenas para a gente entender quem está indo bem no curso e quem não está nesse momento, tá bom? Então por isso que aproveita esse período, dê atenção a ele, verifica suas notas e qualquer dúvida sabe muito bem que nós, tutores, estamos à disposição de vocês. Então é isso, pessoal. Tem para essa semana também previsto um questionário da Agenda 9, tá? E na Agenda 10 já voltamos às atividades do fichário, e também é continuação ainda dos assuntos de análise e projeto de sistemas. Então, por hoje é só, tá? Tudo em paz para vocês. Até a Agenda 10.